Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, estou aqui com a doutora Noemi, nossa farmacêutica clínica, e ela vai fazer algumas pontuações pertinentes e muito importantes em relação à implementação da farmácia clínica. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Noemi, como a enfermeira Ilana falou. Eu estou disponível para vocês, tá bom? E aí a gente vai alinhando aí o serviço de farmácia. Vou apresentar um pouquinho para vocês como o serviço já está rodando dentro do Hospital Samel, tá bom? Meu nome é Noemi Oliveira, aí tem meu CRF. Tá, qual é o objetivo da farmácia clínica, né? A gente está implementando esse serviço, mas por quê? São atividades executadas pelo farmacêutico, tá? Direcionada aos usuários do serviço e também a equipe multiprofissional de saúde, que visa assegurar a efetividade e a eficiência do uso de medicamentos de forma segura, tá? Aí tá um pouquinho da resolução que rege aí, tá bom? E normatiza o serviço de farmácia clínica. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a anamnese farmacêutica. A anamnese farmacêutica, ela é o início de tudo, é quando o farmacêutico vai lá a primeira vez, vai identificar as necessidades de saúde desse paciente, tá bom? Vai colocar os dados no sistema, vai coletar esses dados, tá? E essa visita é realizada pelo farmacêutico por meio de entrevista e tem a finalidade de conhecer a história desse paciente, o que esse paciente fazia antes, quais os problemas de saúde que ele tem, tá? Os critérios para essa visita, ele é se o paciente tem uso de medicamentos contínuos, se ele tem muitas comorbidades, tá? E se é um paciente polimedicamentoso. E quem vai acionar o farmacêutico clínico? É a equipe de enfermagem, enfermeiro ou a equipe médica. Aí eu tô mostrando para vocês um pouquinho de como fica a anamnese no sistema. Aí tá printado só o início da anamnese, mas ela também, você pode correr ali o mouse para baixo e também vai ter outras coisas. Por que esse paciente deu entrada? Ele deu entrada por uma deslocação do eletrodo do marca-passo. Ele usava medicamentos ou plantas medicinais antes? Aí você já vai ver aí. Sim, ele usava. Aí vai ter tudo, se ele fumava, se ele bebia, se ele fazia esporte, se o problema dele é cardíaco, se o problema dele é renal, tá? Se é pulmonar, se ele fazia uso de sonda, se ele tem risco de flebite, se ele tem risco de queda, tudo isso vai estar na anamnese farmacêutica, tá bom? Aí nós vimos para outro parâmetro já, que é o modelo de alerta, tá? Geralmente é para alertas de NEL e PED, tá bom? Que é antibiótico terapia, corticoterapia, interações medicamentosas de risco X ou D, tá? Eu sempre deixo para vocês, com certeza vocês já viram, tá? Esse alerta, que é quando, para doses de crianças mesmo, que é uma dose mais quebrada, então para não ter risco de aspirar mais ou menos, eu sempre deixo esse cálculo aí no alerta para todos vocês, tá? A fonte também das interações medicamentosas é via UpToDate. Eu uso o Lexicomp e a tabela do Albert Einstein para os cálculos medicamentosos, tá bom? Aí vocês podem ver que tem antibiótico terapia, aqui tá falando Tazocin 2,25, que é quanto vem no frasco, tá bom? E quanto essa criança vai fazer. Geralmente, alguns podem ver que eu tô colocando assim, dose a ser administrada, que é essas 1.500 miligramas intravenosas. E aí eu vou colocar para vocês, como eu devo reconstruir esse frasco? Eu vou reconstruir o frasco em 10 ml de água destilada, eu vou aspirar 7,5 ml desse reconstruído e diluir em 60 ml de soro fisiológico, infundir em bomba de infusão em 3 horas. Então, os pacientes da PED, eles geralmente fazem essa infusão prolongada, tá? E aí eu deixo o cálculo, que vocês também podem correr para baixo aí nesse alerta, e aí vocês vão ver direitinho quanto é e o cálculo feito detalhadamente. E a intervenção farmacêutica, tá? E essa intervenção é geral, é para adulto, NEL e PED. Eu vou colocar o tipo de intervenção, que ele fica através de um número, o tipo de intervenção, se essa intervenção foi aceita pelo profissional ou não, e a justificativa, tá? Então aí vocês podem ver no item 2, que eu coloco assim, ó, ajustar a diluição de vancomicina para 30 ml. Então, ela foi aceita, fizeram esse ajuste na prescrição e com certeza esse número aí que vocês estão vendo, 11, é o tipo de intervenção, é diluição de medicamento.
E a evolução farmacêutica completa. Ah, Noemi, o que é completa? Tem várias partes, né? A gente viu a anamnese, a gente viu o alerta, né? E essa completa é o quê? É todas essas informações juntas que vocês podem ver, tá? Na evolução também. Então fica, qual é o diagnóstico desse paciente? O que eu fiz com esse paciente, tá? Então eu realizei análise de prescrição, realizei o cálculo de antibiótico terapia, tá? E que esse paciente segue os cuidados da equipe multidisciplinar. O cálculo da antibiótico terapia também vai estar aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Ah, Noemi, eu fechei o alerta. Vocês podem ir lá na evolução que vai estar o cálculo, as interações medicamentosas não vai estar só de risco X ou D, tá? Vai estar também de risco C, que a de risco C é a monitória terapia, então todas essas interações medicamentosas também estarão lá. A visita multidisciplinar do farmacêutico, tá? É aprimorar a farmacoterapia, né? Prevenir e identificar os problemas relacionados aos medicamentos. Quais são as ações que a gente tem do farmacêutico clínico dentro da visita multidisciplinar? É a avaliação da prescrição direcionada para a interação medicamentosa, a visita em loco nos setores de internação, a evolução farmacêutica desse paciente no TASI, a reconciliação medicamentosa, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, e em pediatria, a avaliação da prescrição, interação medicamentosa e o cálculo de corticoterapia e antibiótico terapia. Nas UTIs, eu faço a conferência das profilaxias. Ah, esse paciente ele tá com profilaxia de TEV, tá com profilaxia gástrica, tá em protocolo de sepse, ele tem oftalmoproteção se esse paciente está entubado e a analgesia desse paciente. O plano terapêutico, o objetivo é planejar uma estratégia de intervenção para o usuário, né, contando com os recursos da equipe, família e do próprio paciente. É uma ação mais em conjunto da equipe multidisciplinar. As ações é a interação medicamentosa via ferramentas utilizadas pelo Hospital Samel, que no caso é o UpToDate, e seguir a antibiótico terapia sem interrupções e de forma segura. Os critérios a elegibilidade de acordo com a necessidade desse paciente, né, criticidade, pacientes graves e polimedicamentosos. E aí a gente vai falar um pouquinho da reconciliação medicamentosa, que foi uma das primeiras implementações da farmácia clínica há 2 meses atrás no Hospital Samel, que tem o objetivo de estabelecer o serviço de conscientização junto às unidades de internação, tá? Todas as unidades de internação, elas estão inseridas neste protocolo, que é para diminuir as discrepâncias não intencionais na farmacoterapia. O paciente fazia esse medicamento em casa, ele vem para o hospital, a gente não sabe que ele faz uso, esse medicamento está com ele, eu não sei as interações que podem ter conforme a prescrição do hospital, então a gente pede para que esse medicamento ele seja colocado na prescrição, tá bom? Aumentar a segurança medicamentosa desse paciente e prevenir possíveis erros, tá bem? E também a economia, né? O hospital, ele não precisa ficar comprando medicamento para um paciente que faz de uso contínuo já esse medicamento, porque aí ele pode trazer de casa e continuar fazendo aqui, se ele não for padrão do hospital, tá bom? As ações, o farmacêutico deve validar os medicamentos trazidos pelo paciente, tá bom? Preciso verificar se ele tá com a data de validade, tá dentro da data de validade, se as embalagens estão íntegras, o aspecto e a identificação do produto, tá? Após a avaliação, a gente obtém aí essa assinatura do paciente ou do responsável no termo de responsabilidade de medicamentos de propriedade do paciente, que fica na aba consentimentos, tá? Serão inseridos todos os pacientes que fazem uso de medicamentos próprios trazidos de domicílio, tá? Seja ele contínuo ou não. Então, se esse paciente ele está internado, ele vai começar o uso de um medicamento que não é padrão, de acordo com a conduta médica, ele precisa comprar esse medicamento porque ele vai continuar fazendo em casa, tá bom? Aí tá o modelo do termo de responsabilidade de medicamentos do paciente físico, tá? A gente tem aí a minha assinatura, a rúbrica do paciente e a do enfermeiro, o nome ali, tá? E todos os medicamentos que o paciente vai fazer uso no hospital, como ele fazia. Então, geralmente eu faço essa reconciliação e aí eu peço para o médico colocar todos esses medicamentos na prescrição do paciente. Ah, mas ele é dele, precisa estar na prescrição. Todos os medicamentos que estão aqui no hospital, que se o paciente estiver internado, ele precisa estar
na prescrição do paciente e precisa ser checado pela enfermagem. Essa é a tabela de medicamentos reconciliados no sistema. Então, vocês podem entrar na aba Consentimentos, que vai estar lá, tá? Todos os medicamentos reconciliados desse paciente. Aí a gente também tem a cartilha de alta, que foi implantada agora no último mês. Então, o objetivo é contribuir no manejo de saúde desse paciente, tá? Buscando melhorar a adesão desse paciente no tratamento, reduzir as reações adversas e diminuir as readmissões hospitalares e mortalidade. Se esse paciente ele é bem encaminhado, ele tem uma alta segura, como a gente chama, ele não vai reinternar, ele vai fazer o tratamento, ele vai ter uma eficácia maior no tratamento dele e aí ele não vai precisar readmitir no hospital. Então eu coloco aí qual medicamento que esse paciente vai usar, a posologia que ele vai usar também, o horário que ele vai fazer, se ele vai fazer manhã, tarde ou noite e a observação se tiver. Geralmente eu coloco cores diferentes, de manhã uma cor, à tarde outra cor e à noite outra cor, para ele saber diferenciar direitinho para fazer esses medicamentos todos corretos. Também coloco as orientações sobre o uso desses medicamentos, tá? O preparo, como esse medicamento deve ser tomado. E os critérios são os pacientes polimedicamentosos e pacientes com dificuldade de adesão e continuidade do tratamento, tá? Então a gente faz essa ajuda aí, vocês podem me acionar, eu fico na Samel de segunda a sexta, de 7h30 às 16h30 e no sábado até meio-dia. Então vocês podem me acionar, tem um paciente polimedicamentoso aqui no EMI, pode vir aqui, eu vou na hora. Se vocês tiverem dúvidas sobre os cálculos de medicamento, que a gente vai ter uma outra aula também, sobre melhor esses cálculos e com mais exemplos para vocês terem daqui mesmo do hospital na prática, vocês podem me acionar. Se vocês tiverem dúvida de interação medicamentosa, via de incompatibilidade também, medicamentos que podem ser feitos juntos, medicamentos que não podem, tá bom? A gente também tem uma tabela aí de incompatibilidade bem legal pra gente conversar sobre isso. Então vocês podem me acionar, podem falar com o enfermeiro. Se vocês tiverem dúvidas sobre diluição, cálculo de diluição, vocês podem me chamar. Eu acho que tá estranho aqui na minha essa diluição, acho que pode estar errado. A gente confere, a gente olha a tabela e aí a gente alinha isso para que os nossos pacientes realmente tenham uma experiência maravilhosa dentro do hospital, né? Para que eles gostem do nosso serviço e que eles tenham uma melhora e vão para casa felizes de volta para os seus familiares. Então é isso, gente. Agradecer, né, para que a gente possa também entender um pouco dessa questão da reconciliação medicamentosa. E aí, quando vocês tiverem dúvida, por favor, vamos acionar a equipe para que a gente possa deixar a informação bem alinhada. Agradecer a Noemi pela disponibilidade e daqui mais um tempinho a gente vai trazer mais novidades para vocês. Obrigada e até a próxima.